Olá, minhas irmãs e meus irmãos, graça e paz vos sejam multiplicados. Vamos para a lição 11 da revista A Igreja Eleita, Atributos da Unidade da Fé, Humildade, Mansidão e Longanimidade. Hoje também é o dia do pastor. Parabéns a todos os pastores que nos acompanham aqui no nosso canal. Nós estamos na revista DBD Adultos da CPAD, segundo trimestre de 2020, a Igreja Eleita. Receba todo o nosso carinho, o carinho do nosso canal. Textuário, rogo-vos, pois eu peço do Senhor que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Efésios 4:1. Justamente no dia do pastor, essa lição traz a verdade prática. A unidade na igreja depende de que os crentes evidenciem no cotidiano a humildade, a mansidão e a longanimidade. Tarefa difícil, hein? A leitura bíblica em classe são 2 textos, Efésios 4, do 1 ao 4, Colossenses 1, do 9 ao 12. Os objetivos dessa lição, segundo o autor, é explicar que a humildade é uma virtude indispensável para a comunhão, enfatizar que a mansidão produz crentes que promovem a paz e a conciliação, frisar que a longanimidade capacita o crente a ser tolerante com as falhas alheias. Bem necessária, bem útil, relevante demais essa lição. Assim, nessa lição estudaremos as virtudes fundamentais, humildade, mansidão, longanimidade, que levam a igreja a viver uma perfeita unidade conforme a palavra de Deus. No primeiro tópico, o autor declara: para haver unidade é preciso humildade. Meu Deus! Espera-se que os crentes sejam humildes, não somente de Deus, mas também entre eles. A conduta geral do crente é destaque dessa lição ou dessa seção da carta. O apelo apostólico é para que os crentes andem no modo digno de vocação. O capítulo 4, verso 1. Ou seja, o andar do cristão está diretamente relacionado com o nível de unidade que tem com Deus e com os irmãos. No Evangelho de João, Nosso Senhor lavou os pés dos apóstolos, dando exemplo de humildade. João 13, verso 13 ao 15, mas não de uma humildade movida pela falsa aparência, o que diz em Isaías 32, verso 6, ou Mateus 23, 28, e sim de uma ação que reconhece a importância e o valor do outro. Necessário, hein? Filipenses 2:3. A pessoa humilde expressa a modéstia em oposição ao orgulho e à arrogância. Segundo Coríntios 12:20, trata-se de uma postura que favorece o bem da coletividade no lugar do egoísmo. Sugestão de João 17, 21, 23. Portanto, não há quem possa desenvolver tal conduta sem que o Espírito Santo o transforme. Gálatas 5:16. A virtude da humildade é produzida no crente por obra do Espírito Santo. Os humildes se importam com a simplicidade e cooperam com a unidade da igreja. No subsídio didático-pedagógico, o autor diz que um dos fatores imprescindíveis para o efetivo progresso do ensino-aprendizagem é transmitir o conhecimento não apenas na teoria, mas também de forma prática. Felizmente, não é isso que na maioria das vezes acontece em nossas igrejas, né? Como eu disse, infelizmente. O autor sugere que o professor faça uma sugestão de reflexão com os alunos. Afirme que, evidentemente, até ao dia da nossa partida para a eternidade, essa partida para a eternidade, necessitamos melhorar. Esse é um dos propósitos de nós nos reunirmos, por exemplo, na escola bíblica dominical. Que saudade, né? Nessa época de quarentena, bate uma saudade da escola dominical. O tópico segundo diz: para haver unidade é preciso mansidão. Ufa! Tarefa difícil, hein? A palavra mansidão transmite o conceito ternura, gentileza, cortesia, paciência. 1 Coríntios 4, 21. A expressão retrata o caráter de Cristo conforme o Senhor mesmo disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Mateus 11, 29. Nessa mesma perspectiva, Jesus Cristo manteve o autocontrole até mesmo quando era injustamente caluniado. Lá no capítulo 12 de Mateus, versos 14 ao 21. Assim temos o exemplo da mansidão diante das mais difíceis circunstâncias.
Essa virtude não significa fraqueza ou inferioridade. Pelo contrário, indica o mais seguro controle emocional. Mansidão trata da submissão do homem para com Deus e a sua palavra. Tiago, capítulo 1, 21. É a presença do Espírito Santo propiciando suavidade e domínio próprio. Romanos 8, 10. Se todos os crentes de cada igreja desenvolvessem a virtude da mansidão, o espírito conflituoso desapareceria. Imagina que glória! Em lugar do sentimento faccioso, eles aprenderiam um espírito manso e conciliador. 1 Coríntios 1, 10. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. No Subsídio de Vida Cristã, o autor ensina que podemos observar nas Sagradas Escrituras exemplos de homens e mulheres de Deus com personalidades e temperamentos distintos, contudo com a submissão ao Senhor como um fator comum entre eles. Todas as pessoas na igreja têm o compromisso comum de crucificarem a carne e andarem no Espírito. Vamos para o tópico 3? No tópico 3, a virtude da longanimidade capacita o crente a ser tolerante com os erros alheios. Tarefa difícil, eu sei, claro. E assim liberar o perdão aos ofensores. Longanimidade já tem um sentido de paciência, tolerância, constância. 1 Pedro 3,20, 2 Pedro 3,9, Colossenses 3,12 e 13. É mais um dos aspectos do fruto do Espírito desenvolvido no crente. Gálatas 5:22. Contudo, o exercício da paciência requer a virtude do amor, que é o princípio basilar de todas as ações do crente salvo por Cristo. 1 Coríntios 13, do 1 ao 7. É um dos momentos conflituosos na igreja, é que devemos suportar uns aos outros em amor. Desse modo, a tolerância entre os irmãos em Cristo deve ser mútua, isto é, amando ardentemente uns aos outros com um coração puro. É o que sugere 1 Pedro 1,22. Perdoando e sendo perdoado. No amor em Cristo, evidentemente. O subsídio da vida cristã diz que nesse tópico podemos refletir que muito melhor é o homem paciente que o guerreiro. Mais vale controlar as ações e os ímpetos do que conquistar toda uma cidade. Você pode ver isso em Provérbios 16:32. Sábio é o homem que consegue controlar seu gênio e a sua grandeza, estar em ser generoso e perdoador com quem o ofende. Provérbios 19:11. É o que se aplica no seguinte texto. O autocontrole é superior à conquista na sugestão do autor. O autor faz a conclusão dessa lição maravilhosa, dizendo que vimos o convite de Paulo aos crentes para viver um digno de uma perfeita unidade. Para garanti-la, mostramos que algumas virtudes são essenciais. A humildade, que fortalece a mansidão, que gera os conflitos, a longanimidade, que suporta os erros alheios. Quando os crentes vivem essas virtudes, as dissensões desaparecem e o nome do Senhor Jesus Cristo é glorificado. Que o Senhor possa ser glorificado sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua sala de aula, sobre o seu ministério, sobre a sua igreja. Deus abençoe, muito obrigado. E não esquece, se inscreve aqui no canal, hein? Fidelidade. Tamo junto, obrigado.